Isso aí, pessoal, dando seguimento, né? A, a nossa série de entrevistas aqui na cidade de Rio Grande, aqui na Praia do Cassino. Estamos aqui na pousada Recanto das Cerejeiras, né? Tivemos aí a entrevista com a Cazuê, com a proprietária aqui da pousada. E agora, para minha satisfação, ao meu lado, secretário de Turismo da cidade de Rio Grande, né? Na verdade, a secretaria é ampla, né? Depois ele vai falar. Mas o Dado Moraes, né? Ou Eduardo Moraes, mas todo mundo conhece por Dado, né? E que vai falar para nós um pouquinho justamente, né? Como está o turismo na cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino, né? Rio Grande, como eu já falava anteriormente, né? Nas outras intervenções também, uma cidade histórica, né? Uma das principais cidades do Rio Grande do Sul. Tem toda uma história, tem os seus museus, tem aqui as partes turísticas, né? Com as vagonetas, tem o navio Altair, que ainda tem uns pedaços dele lá ainda, né? Um navio afundado, mas tem muita história. Tem a Ilha dos Marinheiros também, né? E tem muita história a cidade de Rio Grande como um todo. Tem o nosso porto, né? Principal, único porto do litoral do Rio Grande do Sul. Então, assim, a importância que é Rio Grande para todo o Rio Grande do Sul. Dado, primeiro quero te dar as boas-vindas à Rádio KFM e mais do que isso também te agradecer, né, por estar aqui em Rio Grande, né, pela recepção de todo esse pessoal de Rio Grande conosco, que tem sido muito legal nos últimos dias. Muito bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar na nossa cidade, né? Independente dos atrativos, né? Das riquezas, das oportunidades, a gente fica muito feliz, né? Quando valoriza a cidade que a gente vive e que a gente ama. Em primeiro lugar é isso, né? Eu sou turismólogo formado e recebi um convite no ano passado para a gente trabalhar no turismo da cidade do Rio Grande, de acordo com as inúmeras possibilidades, né? Diversos pontos turísticos já existentes, uma natureza exuberante. Então, como fazer com que este processo de desenvolvimento do turismo ele aconteça realmente, né? E aí a gente começa com um trabalho de outros governos. Isso é importante a gente frisar, que essa não é uma oportunidade nossa, esse é um trabalho que vem sendo construído há bastante tempo. Em parceria com o Sebrae, nós tivemos aí um posicionamento estratégico da região da Costa Doce. Nós fazemos parte da Costa Doce. E a primeira tarefa, isso em 2019, foi dividir a Costa Doce em territórios, né? E esse território nosso, ele tem a mesma característica, que é o oceano de um lado e a lagoa do outro. Então nós temos o Chuí, nós temos Santa Vitória, nós temos Rio Grande, São José do Norte e Tavares, com essa mesma peculiaridade que formamos a Costa do Mar, dentro do projeto Costa Doce. Então, é uma maneira de se comunicar de maneira igualitária, porque os municípios têm a mesma característica, né? E facilitam também as colaborações, vamos dizer assim, entre os municípios, principalmente em provas esportivas ou em outras atividades. Dentro disso também nós tivemos um posicionamento estratégico feito pela Unicinos, isso no governo anterior, e esse posicionamento nos dá, claro, as definições aonde investir para ser mais assertivos. Isso também a gente está valorizando, e com isso a gente criou diversas oportunidades, como o desenvolvimento da gastronomia do cassino. Tivemos um projeto forte o ano passado. Esse ano inicia o desenvolvimento da rede hoteleira, né, num projeto Prefeitura e Sebrae, e mais um reforço ainda na gastronomia local, né, que é o nosso grande diferencial atual, é a nossa gastronomia local. Sem dúvida nenhuma. Dado, só antes da gente seguir falando, né, de Rio Grande como um todo, tu foste radialista, tu me dizia fora do ar. Queria que tu falasse um pouquinho dessa parte da tua vida aí, né, que atuei em rádio, enfim. Bom, eu sou apaixonado por rádio, né? Eu sempre disse assim, eu sempre amei o jornalismo como um todo, mas bem desde guri, eu dizia, eu quero jornalismo, mas eu quero rádio, porque eu sou apaixonado por rádio, a Milene
também oriunda de rádio. Então, falar só bem rapidamente nessa tua passagem também, essa vivência que tu teve no rádio local aqui. A gente costuma dizer que a rádio é uma cachaça, né? Verdade, é bem. E aí, antes da rádio, na verdade, eu era bancário e eu tocava numa banda gaúcha. Olha aí, Né? que legal. Tocava numa banda gaúcha, a gente tocou pelo estado inteiro na época, né? Que foi o grupo Coxilha, depois os parceiros também. Foi o início oriundo aí do Tchê Music, que depois veio Tchê Garoto, Tchê Verdade, né? Com todo sucesso, o amigo Paulinho Bombassar. Mas dessa veia gaúcha eu iniciei numa rádio local chamada Oceano FM também, parceira, e com um programa gaúcho que era, na época não existia locutor no programa, era só musical, a música gaúcha e a força do movimento não era tão forte em Rio Grande, então começou com o Som do Sul, com Os Parceiros, que era o nome da nossa banda na época, dado Erivelto. E Erivelto, inclusive, é um grande parceiro que se tornou depois o Pachola, que cantou em Garotos de Ouro e tal. Sim. Né? Então, essa veia gaúcha aí me fez ir pro rádio. E por trabalhar na parte de eventos, e eu tive a participação na área de eventos forte dentro da RBS, né? Eu fui convidado para fazer a unidade móvel da Rádio Atlântida também. Então, foi um período da minha vida que eu trabalhava. Inclusive, eu conseguia trabalhar durante o mesmo período nas duas rádios, né? Ao mesmo tempo, com linguagens completamente diferentes. A Rádio Atlântida era, na época ainda, né? Era uma base com rock and roll, né? Hoje muda um pouco, mas na época era base de rock and roll, e nos domingos um programa gaúcho, com linguajar diferente, mas aquela comunicação com as pessoas, a relação com as pessoas através do rádio é uma coisa que te deixa... te deixa apaixonado, né? E faz tu... E para mim foi muito legal essa época, assim. Eu tenho visibilidade, assim. E esse meu apelido, né? Surge porque por causa do meu nome, minha mãe cria esse apelido, e esse apelido ele se tornou a marca da minha empresa, que hoje pertence ao meu filho, né? Não pertence mais a mim, que é Dado Som e Luz, e a minha participação como Dado, então hoje eu sou mais conhecido pelo Dado do que pelo meu próprio nome, né? Tá certo. Tá aí, então, né? Pra quem não sabia, o nosso secretário de turismo, né, já teve uma grande participação no rádio aqui, principalmente da região. Dado, voltando a falar, né, aqui de Rio Grande, enfim, e da parte turística, principalmente, nós que somos lá do Litoral Norte, e eu creio que seja a mesma situação aqui no Litoral Sul, a gente sabe que o verão, vamos dizer assim, se vende sozinho, né? O verão é automático, todo mundo vem pra praia, vem curtir as suas férias, né? Seja a região que for, tendo mar, tendo praia, o pessoal gosta da água salgada, né? Vem pra praia, e aqui ainda tendo a questão das lagoas, enfim, outras, né, também possibilidades. Mas a gente sabe que o inverno, historicamente, para quem é do litoral, isso, né, eu pego como exemplo o litoral norte, mas como eu disse, eu acredito que até por conversar com algumas pessoas desde domingo aqui na cidade, todos me disseram mais ou menos da mesma forma, que sempre acaba sendo uma dificuldade maior, logicamente, né, que nem tu disseste, apesar de ter uma população grande, Rio Grande, Cassino, enfim, mas em relação ao verão, logicamente, cai muito. E aí, como é que tem sido trabalhado isso para que as pessoas possam viver, aproveitar o turismo, principalmente, ser desenvolvido ao longo dos 12 meses, e não somente no verão, né? Ter eventos, ter atrativos que tragam público para a cidade de Rio Grande, para Cassino, ao longo também dessa época de inverno que a gente está vivendo agora. Combater a sazonalidade é a principal dificuldade de qualquer região de praia no Rio Grande do Sul. Isso aí. Né? É isso, essa é a realidade, né? É a realidade, né? A gente não tem como fugir disso, né? Mas a exemplo de outros municípios, a gente acredita, e também está no planejamento estratégico de secretaria, é a base dos eventos. Enquanto tu tiver eventos turísticos, e aí também a gente tem que fazer essa referência ao evento, né? Nem sempre um evento ele é turístico, né? E para que as pessoas venham e ocupem o nosso trade, que é a rede hoteleira, que é o restaurante, e ele consiga se manter aberto durante o inverno.
que essa é a grande dificuldade. Hoje nós temos uma oportunidade também, que é o turismo, né, das empresas, né, o profissional, e esse para nós é bastante importante também, né, porque com o crescimento das empresas da Barra, com os desenvolvimentos da Ecovix, o Wilson Sons, com a ampliação do Tecom, então, com diversas empresas que têm vindo a Rio Grande, a rede hoteleira e a gastronomia têm acabado absorvido também esse grande potencial, né? Essa fatia, vamos dizer assim, que até então não existia para nós aqui em Rio Grande, se não fosse a evolução desses investimentos nessas empresas da Barra, que a gente chama, né? Paralelo a isso, nós temos o turismo pedagógico, que ele é muito forte no inverno, sendo que ele é forte de julho a novembro, pela própria visitação nos museus, né, junto com a FURG, Universidade do Rio Grande, junto com as passeio de vagonetas, que atualmente funciona também durante o inverno. Nós tivemos períodos que era impossível trabalhar no inverno, não existia o porquê, né, e hoje tem uma demanda de ônibus, né. Sábado passado tivemos 2 ônibus de Caxias do Sul, domingo tivemos outro, agora esse final de semana nós vamos ter ônibus de novo, com o turismo pedagógico forte. Quando chega na feira, na UGART, a gente vai com representantes de agências tentando fortificar o turismo pedagógico, mas aí a gente fortifica também o 60 mais, que também já tem resultado hoje para o inverno, que é um local de descanso, e que o cassino é essa tranquilidade, né? Essa coisa relaxante da gente aproveitar. É importante também salientar que a gente precisa romantizar o frio do cassino da metade sul, né? Aqui não neva, mas fazem noites lindas de frio. E a gente precisa romantizar isso, né? Fazer com que as pessoas venham, se hospedem, jantem nos nossos restaurantes, aproveite o fogo da lareira, aproveite esse romantismo de estar no frio. A gente precisa aproveitar também, a exemplo do que Gramado já faz muito bem. E Gramado também é um exemplo para nós, porque além do Quiquito, além do Natal, além da Páscoa, além do Festures, e aí tu vai me citar mais outros eventos que são realizados em Gramado, e aí depois disso, de tu ter esse combate, essa sazonalidade, tu consegue fazer com que já tenha uma recorrência de turistas, os investidores obviamente vêm, né? Rio Grande hoje, a Praia do Cassino tem um investimento muito forte na construção civil, tem diversos loteamentos sendo construídos, né, novos, cresce um pouco o valor do metro quadrado também na Praia do Cassino, então tu começa a acompanhar essa transformação, mesmo que ainda às vezes não sejam perceptíveis tão facilmente pelas pessoas. Mas são esses investimentos e fortificando, aí eu cito o Festimar, a Feijunco, o acampamento Farroupilha do Cassino, o Oktoberfest, o Churrasfest Cassineiro, diversos eventos que se potencializa, e para a gente ter esse calendário anual, não só no verão, né? Nós temos esse ano, a Morfine faz um show do Pichote e Menos é Mais em outubro no cassino. Então tinha o festival do verão e nós vamos fazer o festival de inverno do cassino. Então, oportunizando esses eventos é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas venham com mais facilidade. Nós tivemos também um fator que foi muito positivo para nós, que foi o pedágio, né, que ele era um pouco caro para nossas estradas, e isso facilitou o ir e vir, né, inclusive de cidades que ocupam a Praia do Cassino. O Cassino, eu posso te dizer que não é uma praia rio-grandina. O Cassino hoje ele é uma praia rio-grandina, pelotense e bageense, né? A gente brinca muito, né? Que se tu quiser te esconder de um bageense durante o verão, tu vai para Bagé. Porque se tu quiser encontrar um bageense, tu vem para o Cassino, porque ele com certeza ele vai estar aqui. E isso para nós não é uma... né? Nós não somos separatistas a ponto de pensar que a praia é nossa, né? Não, a nossa praia hoje ela é regional, né? Nós temos quadras inteiras
de Bagéense, nós temos quadras inteiras de pelotenses. Legal. Quem tem absorvido esses investimentos na construção civil são esses municípios, né? E aí tu já busca Santa Maria, busca Canguçu, Jaguarão, Arroio Grande também com a sua parcela. Então, quer dizer, a metade sul identifica o Cassino como sua praia. Né? Então, é nesse sentido que a gente vê o desenvolvimento. Apesar de enfrentarmos politicamente, e aí essa polarização política que não constrói, ela fala que às vezes tu fazer uma festa popular ou transformar pão em circo, que o povo só quer pão em circo, o governo. E não, quando tu vê cidades que basearam seu planejamento em eventos e tu faz a mesma ideia, não é uma cópia, mas é seguir uma coisa que deu certo. Gramado seguir uma dos eventos. Turismo o ano todo, né? E é com base nisso que a gente tem feito esse nosso planejamento e tem transformado aos poucos mesmo, que aos poucos a realidade do nosso município do Cassino. Uma situação, Dado, lógico, talvez, né, fuja um pouquinho da questão do turismo, mas eu não tenho como me furtar de te perguntar, até porque, né, tu és um representante da atual administração. Como é que Rio Grande, né, que é a nossa cidade portuária, né, se eu não me engano, é o segundo porto do Brasil, segundo, terceiro, terceiro, né, do Brasil. E com toda a estrutura que tem, ontem eu e a Milene ainda estivemos passando lá, né, a gente sabe o tamanho que tem, tudo que representa para o Rio Grande do Sul, o Porto de Rio Grande. E hoje, lá no litoral norte, né, se fala muito do Porto Meridional, né, que é uma opção que a Arroio do Sal está tentando levar um porto lá para Arroio do Sal, e eu sei que existe até um certo, né, dúvida como é que se trabalharia essa situação, do que ficaria aqui em Rio Grande, o que iria lá para Arroio do Sal, e até Arroio do Sal agora está falando de mais um porto, né, além do Meridional, mais um do litoral, enfim. Claro que eu acredito, até eu estava falando com a Milene, que pela estrutura da cidade que a gente conhece de Arroio do Sal, seria portos bem menores do que o de Rio Grande. Mas, primeiro, a importância do porto aqui para a cidade de Rio Grande, né, histórico, isso já há muitos anos, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e como vocês veem também, né, tu como um rio-grandino e hoje estando na administração, também como vocês veem essa possibilidade de uma outra cidade gaúcha, né, uma outra cidade litorânea, ter também um porto aqui no litoral gaúcho. Primeiro eu queria falar assim sobre a competitividade, né? É salutar, é saudável ter a competitividade. Bom, eu sempre digo, né? A gente não pode ter medo da concorrência, né? Né? Acredito também que precisa o Rio Grande do Sul, né? E aí a gente fala também de governo do estado e governo federal também, né? Com a sua responsabilidade. A gente precisa melhorar a 101, acesso por São José do Norte. A gente precisa seguir falando na ponte de São José do Norte e Rio Grande. A gente precisa falar do lote 4, que é o final da duplicação dessa estrada Porto Alegre-Rio Grande, né? Principalmente onde chega o Porto de Rio Grande, que é um entrave, muitas vezes é um entrave, né? Entre trem, caminhões e veículos de moradores e de trabalhadores do Porto e da Barra de Rio Grande. Mas assim, quem conhece e quem mora no litoral e enfrenta hoje essas violentas ações da natureza, sabe que montar uma estrutura como essa não é apenas no papel. Né? A primeira minha posição pessoal é de que não é só estudo, né? Tem que ter muita experiência também, pois nós aqui em Rio Grande, no Cassino, sofremos com o vento sul, né? Com o mar revolto, às vezes de um vento mais forte, e que a água sobe aqui, e se não fosse a gente ter esse cordão de dunas, destruiria inclusive algumas casas da beira-mar, essa responsabilidade que se teve há muito tempo atrás de reconstruir essas dunas, que até então tinham sido retiradas, ele serve como bloqueio natural, e para nós é de extrema importância esse convívio da própria natureza, né? Ela agride e te defende ao mesmo tempo. Mas
eu vejo uma inviabilidade nessa questão. Tem que ser uma obra muito bem pensada e que, às vezes, no papel, ela não representa a força que a água tem. Eu sei disso porque aqui em Rio Grande ganhou um projeto nos Moles da Barra, por exemplo, e para ti que andou nos Moles da Barra, nas vagonetas, aquelas pedras daquele tamanho, elas são deslocadas pela água, né? Seguidamente, Só como exemplo, desculpa te cortar. Ontem a gente falava com um dos senhores que. Como é que vocês chamam eles? Isso, os vagoneteiros. Um dos vagoneteiros lá, o seu Ademir, grande abraço para ele. E ele dizia que, devido à força da água, já quase 100 pedras, aquelas pedras enormes, eles tiveram que tirar de cima dos trilhos. Né? Claro, teve um trabalho lá, enfim. Justamente por isso, a força da natureza movendo aquelas toneladas de pedras, né? e isso fica a minha dúvida, quando a gente faz um projeto nesse porte, avançando para dentro do mar, né? E às vezes a natureza vem cobrar o. É muito simples, né? É o lugar dela, né? A região ribeirinha, né, que sempre é prejudicada. Aí nós temos aqui em Rio Grande uma área muito grande que a água avançou e foram águas que foram aterradas e hoje Sim. faz parte do município, mas se disser que a água veio tomar o que era dela é natural, porque ali era água, não era zona de moradia, aquilo ali era água, né? Então, às vezes eu tenho essa dúvida. Na questão dessa divisão, e aí que eu acho que a polarização prejudica um pouco, porque é, dependendo de quem tem a ideia, Assim, mesmo que esteja errada, eu sou a favor, e mesmo dependendo de quem tá levantando a bandeira, né? de qual bandeira foi levantada, para ser mais específico ainda, né? Então essa polarização não nos ajuda, né? E pensando. Na verdade, né, Dado? Uma estrutura, uma obra que nem um porto, independente, né? Outras obras também, mas vamos falar do porto, é algo que tem que ser extremamente técnico. Por mais que, lógico, a política vá se envolver, vai ter toda a questão, né, de envolvimento, que nem a gente fala, é uma obra que mexe com a cidade, com a região, com o estado e com o país. Não é uma coisa simples. Não é eu fazendo um deck no fundo da minha casa para entrar no rio, né? Então, tu tá fazendo uma obra grandiosa mesmo. E aí envolve muita coisa e tem que ser tudo extremamente técnico. E a gente falava, eu e a Milene, por exemplo, a Rio do Sal, por mais que tenha essa boa vontade, e eu acho que seria espetacular ter um outro porto no Rio Grande do Sul, né? Lógico, cuidando desses detalhes técnicos, mas vamos ser realistas. Olha quantos profissionais envolvem um porto. Arroio do Sal tem estrutura para isso? Hoje não, sendo bem honesto. Né? A gente sabe porque a gente é da região. Né? Só lá a empresa de alimentação que abastece o porto. A questão de mecânicos para navio, para caminhões, para veículos, não sei o quê, para as indústrias, para montagem de tudo. Bom, são milhares de profissionais que tu tem que ter à tua disposição para movimentar um porto. E isso não é da noite para o dia que se constrói, né? Assim como não foi em Rio Grande, lógico, levou um tempo para chegar no que é hoje, também isso vai levar em qualquer outra região, não só especificamente lá em Arroio do Sal. Né? Inclusive porque o mais importante do que a construção de um porto é ter uma estrutura de logística para abastecer esse porto. Né? Tu tem que ter estrada boa, pesada, estrada que receba peso, não adianta, eu tenho estrada, essa estrada está acostumada a carregar bitrens com toneladas de equipamento em cima, Exato. tem essa condição, aeroporto, ferrovia, já está pronto a ferrovia que vai levar carga para esse porto, aguentando toneladas de peso de ferro em cima dessa ferrovia, e aí tu começa a fazer algumas questões que não é simplesmente, eu
eu vou criar esse porto porque eu tenho que ficar bem com a minha cidade, eu tenho que... Não, é muito mais responsável do que isso, né? A responsabilidade é muito maior, até porque o valor a ser investido não vai ser pequeno. Né? Então, é essa minha posição referente ao porto. E segunda coisa que a gente precisa analisar é a demanda, né? Porque tu vê, nós temos hoje a demanda de soja, hoje de farelo, de terminais específicos para grãos, né? Tudo, não é só receber navio, para tu sobreviver. Nós temos aqui, mesmo sendo um porto privado, mas ele é uma concessão do estadual, ele está dentro da Portos RS. Nós temos aqui 6 ou 7 portos. Nós temos o Tecom, só para container, nós temos Termas e Tergrasa, só para grãos, TLA. Um detalhe importante, às vezes, lógico, a gente usa a expressão o Porto de Rio Grande. Na verdade, são vários portos. São vários. Né, divididos dentro de... Como é que chega, como é que a Transpetro chega com o líquido para a refinaria? Exato. Tem um porto específico ali da Transpetro. Agora, a própria CMPC vai construir o porto dela para esse material da fábrica de Barra do Ribeiro e de Guaíba, por aqui. Então, diz assim, não é um porto, não é assim, o porto, ok, fizemos ali o cais, agora é só atracar. Não é isso. Tem toda uma estrutura retroportuária para atender as demandas que vão ser colocadas para tu girar dinheiro naquele porto. Tu entende? Então é guindaste, é o tipo de carga e assim vai, né? Então, claro que é uma realização para eles, com certeza, como qualquer investimento. Eu queria ter o valor que o empresário quer investir naquele porto e investir em alguma outra estrutura em Rio Grande, né? Que a gente com certeza passaria de patamar. Né? Mas na minha questão do porto é isso, eu acho um desgaste desnecessário atual, pois se dissesse que a carga do pessoal que tem na volta, né, do Arroio do Sal tem dificuldade para exportar, para importar, é preciso realizar eu sou a favor que precisa fazer um estudo e se precisa construir. Agora, quando não se tem demanda, não se fez um estudo de demanda, não se fez um estudo das dificuldades que traz um porto, né? Um detalhe, né, Dado? Rio Grande hoje tem o quê? 250 mil habitantes? Não chega. Não chega a isso, mas uns 200 mil. Tá, 200 mil habitantes. Arroio do Sal tem 11. Sim. Então, a diferença de cidade, de tamanho, de estrutura, é isso que a gente tá falando. Tudo bem, é falado Arroio do Sal, e é mesmo, né? Lógico, uma questão geográfica. Ela é a maior praia do litoral norte em extensão de terra, né? São 19 quilômetros, se eu não me engano. Então, se fala, não, mas tem espaço, tem para fazer. Perfeito. Só que é tudo que tu tá falando, Dado. Tudo que envolve. Porque não é só o porto em si, que nem tu disse, chega o local para chegar o navio. Não, tu tem como escoar a produção, entrar o que vai ser exportado, chegar as importações, tu tem como sair dali para ir para todas as regiões, né? Os caminhões, enfim, a logística, trem, tu tem que ter os profissionais que vão atender tudo isso, tu tem que ter uma estrutura. Estacionamentos de espera. Nós temos hoje em Rio Grande 3, 4, 5 estacionamentos de espera. Ontem ainda a Milene estava dizendo, né? A gente passou, né? Tinha uma fila de caminhões lá parados. Essa fila hoje já é organizada porque tem os estacionamentos de espera ao longo da estrada Pelotas-Rio Grande. Tu vai notar ali que tu vai vendo alguns estacionamentos, porque ali é que tu já pega a ficha, como a gente dizia antigamente, para o teu lugar, entendeu? Então não adianta tu chegar na frente do porto e parar teu caminhão, que tu vai ter o horário, o dia e o horário certo para chegar. Então essa organização faz com esse movimento, porque se tem uma estrutura retroportuária forte, né? E além disso, né, além de toda essa estrutura que envolve, que a gente está falando, tem a questão da cidade em si, né Dado? Querendo ou não, lógico, bom, perfeito, consegui montar o porto, toda a estrutura e tal, mas eu preciso de uma cidade
que tenha posto de saúde, que tenha hospital, que vá poder ter vias de acesso, senão a cidade para, né? Não vai andar. Tu tem que ter moradias, porque muita gente vai, né? Eu ia dizer isso, rede hoteleira, rede gastronômica, ou seja, ele mobiliza toda uma estrutura, é quase uma cidade à parte, a verdade é essa. E existe esse planejamento de cidade? Não sei. Existe esse planejamento da cidade, porque senão tu faz um caos, tu cria um caos. Isso. Ao invés de tu trazer Tem um de benefício, né? trazer desenvolvimento, Esse é tu o traz um problema. caos para o município, né? Porque trava a cidade, tu não consegue sair. Tem uma pessoa que está doente, tu não consegue chegar no posto de saúde. Isso. Rio Grande hoje vive um bom momento de rede hoteleira, hoje é a maior da região sul, maior que Pelotas, inclusive, por causa do porto, por causa do polo naval, por causa desses episódios que foram fazendo que se fosse investido nessa estrutura, né? Hoje o turismo, Rio Grande e Pelotas, né, sempre teve um comparativo que a gente hoje quebra essa fronteira pelo desenvolvimento regional, porque nós individualmente nós somos imperfeitos e juntos nós somos completos. Essa é a verdade. Então, Pelotas tem um aeroporto, Rio Grande tem um porto, nós temos a rede ferroviária, nós temos a estrada, nós temos a lagoa, a gente tem o oceano, quer dizer, não nos falta modal de chegada no Porto de Rio Grande, que isso também é uma outra coisa a se discutir, quais os modais que já estão prontos no Arroio do Sal. E tu não constrói um aeroporto da noite para o dia, né? Com empresas investindo porque o empresário, os donos das empresas, eles não têm tempo para vir de carro até uma cidade. É isso. É o movimento de desceu em Pelotas no avião, é uma van até Rio Grande, tem reunião e volta para Pelotas, pega o avião ou desce com jato em Rio Grande, quando é em pequena proporção Rio Grande tem, mas grandes aeronaves é em Pelotas. E Pelotas está a 50 quilômetros de Rio Grande. Coisa que em determinadas cidades 50 quilômetros está no mesmo bairro. E para nós é a diferença de uma cidade para outra. Então, e essa distância não nos separa. Exatamente. Bom, Dado, a gente, claro, tá estendendo um pouquinho esse bate-papo, mas é sempre importante até poder ter a tua presença aqui, a gente conversando. Lembrando, estamos aqui na pousada Recanto das Cerejeiras, né, um dos lugares mais belos aqui, sem dúvida nenhuma. O pessoal que está procurando uma opção de hospedagem, venha para cá. O Rita tá falando mal da gente. Exatamente. Estão ali conversando, tá uma entrevistando a outra ali, viu? Mas o que eu ia te perguntar, também, né? A gente já falou dos museus, das vagonetas, eu falo lá sempre do navio afundado, o Altair, que hoje infelizmente só tá as ruínas lá, mas é a lei da natureza, né? Mas o que mais tu pode destacar de turismo, bem da tua área? Quero passar alguns dias, estou procurando uma opção. Pô, tá aí, eu vou para Rio Grande, vou para Cassino. O que mais de atrativos tem a cidade? Além, lógico, né? A gente já falou que, pô, uma cidade histórica. Rio Grande foi capital do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Capital. Né? Foi capital foi Piratini. Foi Piratini, mas ela é. Isso, isso, lá do Farroupilhas e tal, né? Isso mesmo. Ou seja, uma cidade histórica, né? Tem toda uma história por trás. Mas o que mais dá para se destacar? Eu sei que tem a Ilha dos Marinheiros, que a gente queria fazer também uma reportagem lá, mas não sei se a gente vai conseguir. E algumas coisas assim. Então eu queria que tu destacasse alguns pontos aí pro pessoal que tá vindo procurar uma opção, ainda mais nessa época do ano, que a gente sabe que banho de mar tem que ser muito corajoso para entrar nas nossas águas frias. Apesar, pessoal, que ontem eu e a Milene andando na beira-mar, que mar lindo, né, Milene? Mas estava assim, parecia um lago e aquele mar de Caribe que a gente brinca, né? Maravilhoso. Mas só, claro, a temperatura é muito baixa. Mas de qualquer forma, quais são as opções aí de turismo para o pessoal que está vindo aqui para a região de Rio Grande, de Cassino, possa aproveitar? Rio Grande, e aí Cassino é um bairro de Rio Grande, é um balneário de Rio Grande, mas Rio Grande é uma cidade histórica, logicamente, e tem um mar cercado por águas, né? Então a gente tem ali a Lagoa dos Patos, Laguna dos Patos, né? Que por agendamento pode fazer um passeio de escuna, por exemplo.
Nós temos... Tem um que não é passeio, é para transporte mesmo, mas acaba sendo um passeio, que é a balsa, né? E a lancha, é verdade, tem a balsa e a Nós lancha. temos também Que uma atravessa vizinha, pra uma São José do vizinha Norte, né? cidade que também é histórica, que é a São José do Norte, que também nos relaciona pelas águas, né? Não nos separa pelas águas, Isso. nos une pelas águas, né? E nós temos uma história muito forte também do movimento afro também, que é muito importante destacar. Rio Grande é a cidade aí com o maior número de terreiros, né? Do Rio Grande do Sul e quiçá do Brasil. Nós temos também uma importante filosofia que essa filosofia do terreiro de Umbanda, nós temos o Bará do Mercado, né, assentado dentro do mercado público municipal, que nos traz visitantes também de diversas cidades, né, por este movimento africano e pela Umbanda, né. Nós temos uma maior festa Sobre de uma parede. Iemanjá. Desculpa, Ana, sobre um parênteses em cima disso, né? Eu ia te perguntar, em cima desse movimento afro que existe na cidade hoje tão forte, existem eventos ligados diretamente a esse movimento? Existe, nós temos a Semana da Intolerância Religiosa, Ah, nós sim. temos shows com uma banda local chamada Samba de Terreiro, que é muito boa também, né, culturalmente, e nós temos a festa de Iemanjá, Ah, que é muito forte, uma das maiores aí do estado, e junto com a festa de Iemanjá nós temos a Caminhada da Fé, que é a maioria de pessoas que caminha da cidade até a praia para pagar suas sim. promessas ou fazer os seus pedidos, que no último ano passou de 30 mil pessoas caminhando nesses 20 quilômetros de extensão. Então se monta bases de apoio, nós temos apoio de diversos empresários locais que ao longo de 6 em 6 quilômetros tem um ponto de hidratação, banheiros, né, fruta, fisioterapeuta para ajudar nessa caminhada, e que o ano passado passou dos 30 mil, né, caminhantes, né, e que isso é a caminhada da fé, chamamos, porque não é apenas afro, né, ela é uma promessa Geral, que é digamos. paga por todas as religiões, né? Porque no dia seguinte nós temos a festa de Nossa Senhora Navegantes, Claro. Isso é em fevereiro, católica, né? isso de 1º e 2, que tem uma procissão, inclusive, muito bonita de São José do Norte e Rio Grande, ligando Pela as água. duas cidades Que pela legal. água, procissão pela água. Rio Grande com Uruguai, nós tivemos em janeiro a Vila Náutica e vamos ter o ano que vem de novo em março, foi em março, né? Janeiro foi o início dos trabalhos, com o Uruguai, então é uma regata que sai de Punta e chega no centro, no Yacht Clube Rio Grande, né? Entra pelo canal, né? Com apoio da Marinha, com apoio de diversas, inclusive com o Yacht Clube de Rio Grande, do Uruguai e da Argentina juntos para fazer essa regata. É uma regata entre Brasil e Uruguai, né? Nós temos também a ultramaratona, que acontece em novembro. Essa eu gostaria que se vocês pudessem voltar em novembro para É o nosso planejamento, para né? assistir Casualmente tu adivinhou, viu? para O nosso planejamento. assistir. Ela sai dos free shops do Chuí e chega na Avenida Rio Grande. Então é uma corrida de 230 quilômetros pela beira da praia. Então, quando a água sobe, o vento está a favor. Quando favorece o vento, prejudica o chão. Quando o nordeste, a água desce, que está um bom o chão, Daí o vento ela. está de contra. Sim. Então, não tem, é chamada de abismo horizontal pelos praticantes, né? E são em torno de 70, 80 atletas dos 5 continentes, né? Vem gente do mundo inteiro para fazer essa prova, que é Extremo Sul, Essa aí já vou botar no nosso o calendário. Ultramaratona. Se vocês entrarem no Instagram da Extremo Sul Ultramaratona, vocês vão ver fotos lindíssimas. A gente tem a caminhada de 7 dias, vendido por diversas agências de Porto Alegre, São Paulo, do Nordeste, que é uma caminhada que sai dos moles da Barra de Rio Grande até os moles da Barra do Chuí. São 7 dias longe do celular, longe de tudo, né? Com barracas, tem uma estrutura que vai montando ao longo e tal. Eu tô Então, rindo aqui, olhando e olhando. Aquela tá mexendo no celular, eu tô vendo. Mas porque eu falei pra Milene já várias vezes que eu sonho, é um dos meus grandes objetivos, é fazer esse trajeto do cassino, né, digamos ali, dos moles, dos vagoneiros, até o Chuí, né? O nosso filho tá doido
dele. Ai, pai, vamos até o Chuí, vamos atravessar para o Uruguai. Eu disse, calma, filho, tem que ver como é que E eu tem. vou te dizer uma curiosidade, em novembro, e reforço o convite para novembro, em novembro é a data ideal, porque novembro é o mês do Nordeste, que a gente chama, é o mês que a É galera, melhor para que a poder ter uma galera beira anda mar. de kite, né? Então, inclusive, em novembro, nós temos também o Do Indy, que é organizado pelo Indy Place, que também é um parceiro do iate, né? O Castilha. E o Do Indy, ele larga nos moles da Barra e vai até Punta de kitesurf. Tá? Então também é uma atividade que a gente já tem ligando os dois países. Então, nós temos o Museu Cenográfico, nós temos o Museu da Cidade, o Museu Sacro, que também conta a história do padre esquerdista que foi morto na frente da igreja e que aí o bispo mandou fechar aquela porta nunca mais abriu. Então tem diversas histórias, tem a alfândega mais antiga do estado, a biblioteca rio-grandense mais antiga também aqui em Rio Grande, né? Nós temos o Museu Sacro, a Catedral. Então, nós temos o passeio à Ilha da Pólvora, junto ao Museu Oceanográfico. Nós temos a ilha com a Nossa Senhora de Lourdes, o recanto da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, com a agroindústria do Hermes e do Gabriel, com a Jurupiga, com a Espumante agora, Maresia. Né? Nós temos aqui no Bolacha, no Sítio Silva também, a agroindústria do Sítio Silva, com picolés de butiá, picolés de mirtilo, com banana, com frutas da época. Então, assim, a gente tem muita coisa para vivenciar aqui em Rio Grande, né? A gente está qualificando a gastronomia, a gente qualificou ano passado, esse ano passa por uma nova etapa de qualificação. Vamos iniciar a qualificação da rede hoteleira e vamos também divulgar, né, melhor essas oportunidades através de participação em feiras. Amanhã vamos estar no estande do Sebrae, todo o trade, junto com a Secretaria e o Conselho de Turismo, na Fiana Doce, amanhã no estande do Sebrae, falando das potencialidades de Rio Grande. Pois é, Dado. Olha, o pessoal que está nos acompanhando, né? Reforçar que a gente está com o Dado Moraes, ele que é secretário de turismo da cidade de Rio Grande. E eu tinha vindo a Rio Grande, nossa, eu era muito guri ainda com meus pais. Felizmente minha mãe é viva ainda, né? Meu pai já se foi. Mas a mãe, há mais de 30 anos, quando a gente veio, até hoje ela fala que ela quer voltar, e eu disse, não, se a gente vier em novembro, porque a gente tá se planejando para isso, eu quero trazer ela junto. E ela ainda hoje, toda vez que fala alguma coisa, ela lembra das conchas que ela pegou na Beira-Mar, da ida que a gente andou de vagoneta na época também. Enfim, né? Claro que o tempo foi passando. Eu tava dizendo ontem, andando aqui pelo centrinho de Cassina, eu disse, nossa, mas tá muito diferente, né? E também 30 anos, né? O tempo passa. Mas, sabe, eu acho que o cidadão gaúcho deveria ter esse momento assim, pelo menos quem é do Rio Grande do Sul, lógico, de outros países, de outros estados também, mas principalmente quem é do Rio Grande do Sul, a gente tem que valorizar o que é nosso, e Rio Grande é um patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. É como eu vejo, e há muito tempo eu falo isso, não é porque hoje eu tô na tua presença, de tu buscar vídeos meus de muitos anos. Toda vez que eu tive a oportunidade, né, e o assunto foi entrando histórico, alguma coisa assim, eu sempre citei Rio Grande como uma referência, porque para mim é exatamente isso. É uma das cidades que eu tenho mais referência assim de histórias do Rio Grande do Sul, tanto que a gente acabou falar, né? Lá no tempo do Farroupilha, já Rio Grande já tava na questão da República lá, enfim. Ou seja, tem toda uma história por trás. Essa história da Lagoa dos Patos ligando, né, com o mar. Pô, a gente olha às vezes imagens de satélite, né? E lá do espaço se vê aqui a Lagoa dos Patos, ou seja, se vê aquele bracinho que liga com o mar. Lembrando que é navegável, né? De Rio Grande até Porto Alegre. Ou seja, tudo isso, sabe, faz com que o pessoal queira vir a Rio Grande, e eu acho que o pessoal tem que ter essa vontade mesmo. E quem está nos acompanhando, venha para o Rio Grande, porque vale muito a pena, sabe? Quem não veio ainda vai ter uma experiência espetacular. Com tudo que o Dado já falou da cidade e com as coisas que a gente vai descobrindo e vão se criando também novos sempre, né?
e isso também, né? Essa questão, por exemplo, desse passeio que é espetacular, eu acho espetacular e sonho em fazer em algum momento, seja de carro, seja a pé, enfim, da forma que der para fazer, que é ligar de Cassino até o Chuí. São 220 quilômetros, imagina, pela beira-mar. Então, claro, tem o acesso pela estrada também, né? Lógico. Mas são experiências que isso a gente carrega por uma vida, Dado. E isso a gente vive aqui em Rio Grande. É isso. A oportunidade e o convite, né? Agradecer essa oportunidade, né, de falar sobre a nossa cidade e o convite para que venham para o Cassino, venham para Rio Grande, né? E se vier para Pelotas, está tudo bem. Se vier para Santa Vitória, para São José do Norte, está tudo bem. Mas fiquem na região, né? A Costa Doce Gaúcha é maravilhosa, né? Nós temos muitas especiarias, nós temos o maior parque eólico do Brasil, da América Latina, em Santa Vitória do Palmar. Nós temos aqui a Lagoa do Peixe, que liga Tavares com Taim, nas aves migratórias, né, onde vêm fotógrafos do mundo inteiro tirar foto dessa migração das aves. Então, nós temos muita história, nós temos muita natureza e nós temos muitas oportunidades aqui unindo toda a região. A Milene, por exemplo, que é do interior de São Paulo, ela se apaixonou tanto que ela já quer vir de novo. Eu levei 30 anos para voltar. Ela em 3 meses quer vir de novo. Para te ver como é agradável estar aqui, viu? Então, Dado, mais uma vez te agradeço a atenção conosco. Desejo um sucesso ainda maior para a administração de vocês, para ti como pessoa também, né? E lógico, fica reforçado o convite para quem ainda não veio, não conhece, ou faz tempo que não vinha, que nem eu. Venha mais seguidamente aqui a Rio Grande, a região sul do estado, que é muito importante, e a gente tem que valorizar o que é nosso. Eu estava esquecendo, para mim, né, o pessoal que me conhece muito do esporte, do tempo do Grêmio, até antes, Rio Grande tem 3 clubes de futebol, né? E tem o clube mais antigo do Brasil, pessoal. O Esporte Clube de Rio Grande, onde a gente foi visitar. O Vovô Rio Grande. Fomos no São Paulo também, no Alto da Puz. Mas o Vovô Rio Grande, fundado 19 de julho de 1900, se eu não estou enganado, que, em homenagem ao Rio Grande, para quem não sabe, a CBF colocou como o Dia do Futebol no Brasil. Então, para ver a importância que tudo isso é aqui de Rio Grande, pessoal. Então venha para cá, venha conhecer. E para quem gosta do futebol, que nem eu, venha aproveitar até o futebol. Viu? Falando de futebol, ontem nós tivemos o lançamento da Liga Rio Grandina de futsal. Nós temos a Liga Cassineira do futsal, que movimenta campeonato de futsal durante todo o verão no Cassino. E agora, ontem foi o primeiro jogo da Liga Rio Grandina de futsal, um retorno do futsal rio grandino, né? Que tivemos grandes ícones no passado, grandes clubes, né? Hoje o Farido Salomão de volta, que é o nosso ginásio, né? Que cabe aí 6.000 espectadores, né? Com uma quadra oficial de futebol de salão reaberta, então trazendo essa oportunidade, né? Ontem nós tivemos a inauguração e estava lotado. E agora, para te complicar com alguma parte de Rio Grande, o secretário Dado torce para o Rio Grande, para o São Paulo ou para o Rio Grandense? Eu sou do Rio Grande. Eu joguei futebol no Esporte Clube Rio Grande dentro de Leite. Fui jogador, aí era goleiro e tal. Depois, quando fui para Trave Grande, era pequeno, jogava muito futebol de salão, o futebol de campo não deu para mim. Mas por paixão, assim, era o Esporte Clube Rio Grande. Que legal. Sabe que ontem meu filho disse: pai, mas e aqui em Rio Grande tu prefere qual? Eu disse: olha, eu gosto dos 3, né, pela história e tal. Os 3 foram campeão gaúchos, né? O São Paulo, o Rio Grande e o Rio Grandense, os 3 são campeões gaúchos. Mas eu disse, talvez pela história, que eu amo história, né, por essa questão toda, eu prefiro o Rio Grande. Mas não, eu também gosto de São Paulo, também gosto do Rio Grandense. Mas que legal, né? Tudo isso tem aqui na cidade de Rio Grande, pessoal. E venha pra cá, então, venha aproveitar. Faça que nem eu e a Milene, que ontem a gente deu um giro pela cidade, né? Passou até no Porto lá, fomos lá no Estaleiro, fizemos um giro legal pela cidade mesmo. Então aproveite tudo que Rio Grande tem e Cassino aqui também, pra você, né, que tá vindo pra cá, tirar aqueles dias gostosos aí
descanso, de férias, ou quem tiver trabalho também, mas quando tiver só folga, aproveite para curtir a cidade. Tem muitos atrativos, né, Dado que nem tu disse, inclusive a vida noturna de Rio Grande, principalmente, é bem movimentada, né? Sim, nós temos um cenário musical muito forte, Rio Isso. Grande também, né? Cultural e musical muito forte. Então, vem para cá conhecer essas oportunidades. Tá certo, Dado. Obrigado mais uma vez, sucesso. E seguimos aí, sempre que precisar da Rádio KFM, conte conosco, viu? Obrigado pela oportunidade. Tá certo, pessoal, quem é do litoral norte, venha pro litoral sul curtir um pouquinho, tá bom? Seguimos aqui na cidade de Rio Grande, com muitas informações, muitas entrevistas e, claro, mostrando um pouquinho da cidade maravilhosa que é a cidade de Rio Grande.